Olá, gente! Eu saúdo vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Leanne Nichols, pode me chamar de Eliana. Quando eu era criança, eu gostava de ouvir histórias missionárias, mas aqueles missionários já haviam falecido. Hoje eu vou contar para você uma história missionária de um homem vivo. E eu tive o prazer e privilégio de casar com esse homem. Escute agora enquanto ele lê as Sagradas Letras. Jesus disse aos seus discípulos: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Também ele disse, em outra ocasião, aos seus discípulos, encontramos as palavras em Mateus capítulo 9, versículos 37 e 38. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ou orai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Por causa dessas palavras de Jesus aos seus discípulos, eu comecei a olhar ao meu redor, procurando pais e mães que estavam criando seus filhos e preparando-os para ser missionários, mas eu não vi. E eu procurava jovens que se dedicavam, se preparavam para ser missionários, e eu não vi. Então, por isso, eu quero contar para você a história do meu marido e como os pais dele formou ele, esse meninozinho, em um missionário. E a história é chamada A Formação de um Menino em um Missionário. Eu vou contar essa história como Deus usou os meus sogros para criar meu marido a ser um missionário. E depois eu quero ouvir de você que foi que Deus usou na vida dos meus sogros que ajudou meu marido se tornar o missionário que ele é hoje. Como é o nome dele? O nome dele é Bruce Nichols. E quando foi que ele nasceu? Em 27 de setembro de 1950. E aonde ele nasceu? Em St. Louis, Missouri, os Estados Unidos. Essa história não é para a glória do Bruce Nichols. Essa história é para a glória de Deus. É um tributo à graça de Deus na vida de um homem comprometido à verdade. E um dos versículos prediletos do meu marido é Salmo 119, 142. Escute enquanto ele lê. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. A verdade existe, está escrito aqui na Bíblia. E nós fazemos bem tendo este livro como o padrão pela qual julgamos todas as coisas. A história do meu marido começou com essas duas pessoas, seu Kendall e a dona Lorena. Se encontraram no Instituto Bíblico em St. Louis, Missouri. E ambos queriam ser missionários, então eles casaram e escolheram como seu versículo: engrandecei o Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Esse casal foram exemplos em ler a Bíblia todo dia e orar. E a minha sogra disse do seu marido que ele leu a Bíblia 57 vezes antes de morrer. Eles foram um grande exemplo. Depois de estudar no Instituto Bíblico, eles foram para um estado chamado Minnesota, nos Estados Unidos, que é muito frio no inverno, e eles evangelizaram os índios. E eles eram muito pobres e não tinham bastante dinheiro para esquentar a casa e comprar comida.
E um dia eles conversando na mesa da cozinha, o Brucezinho entrou na cozinha e ele disse: "Louvai a Deus!" E eles pensaram, em vez de nos preocupar com a falta de dinheiro, nós devemos louvar a Deus. Então eles fizeram isso e aquele mesmo dia Deus mandou no correio um cheque com bastante dinheiro para eles comprar combustível para esquentar a casa e comida para a família. A minha sogra diz do Bruce que ele era um menino bem comportado, bem obediente e ajudava ela muito. Então, muitas crianças hoje em dia parece que acham que não é importante o que eles fazem. Mas a Bíblia diz até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. É importante o que um filho faz. Todo dia na casa dos Nichols, o pai chamava toda a família de manhã, antes de fazer outra coisa, e abriu a Bíblia e lia toda a Bíblia para sua família. Quando Bruce tinha 6 anos de idade, um dia ele ouviu seu pai lendo João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nesse dia, Deus graciosamente deu a fé salvadora para o Bruce crer no Senhor Jesus Cristo. E em 2 Timóteo 3,15 diz: desde a infância, sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Outra coisa aconteceu quando Bruce tinha 6 anos de idade. Seus pais, que liam a Bíblia todo dia, eram cientes da palavra de Deus, a ordem que Jesus Cristo deu para todos: ide, fazei discípulos de todas as nações. E eles foram. Eles deixaram seu país, deixaram a sua família e foram até Fortaleza, Ceará, Brasil. E essa é a primeira casa onde eles moraram, na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza. Qual é a primeira coisa que missionários precisam fazer? Eles não sabiam falar português, então precisavam ir para a escola das línguas para aprender a língua portuguesa. Então, os pequeninos ficaram na casa com a empregada, mas o Bruce, que tinha 6 anos, foi colocado na escola Fortaleza Academy, que era uma escola preparada para filhos de missionários, mas as suas matérias foram ensinadas em inglês. Então, quando o Bruce chegava em casa, ele não sabia falar português. E quando os meninos chegavam na porta, chamando: bora, vamos brincar, o Bruce chorava: mãe, tem um menino aqui na porta falando comigo e eu não estou entendendo nada. Mas ao brincar com os meninos, ele começou a aprender português. E os pais deram um cantor cristão e uma Bíblia português. E então, assim, ele começou a aprender português. Graças a Deus que os pais também, depois daquela primeiro ano na escola dos missionários, da 2ª para a 8ª série, o Bruce foi ensinado em casa. E a casa dos missionários é muito movimentado. Muitas vezes pessoas chegando na porta e querendo
ajuda, ou os outros missionários chegavam na casa da família do Bruce e pegavam seus correios ou mercadoria que a família do Bruce comprava para os outros missionários. Então, era muita zoada. E quando chegava um jipe na frente da casa, cheio de outros filhos de missionários, os irmãos do Bruce se levantavam da sua mesa e corria para brincar com os outros filhos de missionários. Mas não o Bruce. Ele pegava seus livros e entrava para dentro do seu quarto, fechava a porta e continuava estudando. É assim que você faz? Você gosta de estudar? Pois Bruce foi fiel. Ele estudou muito.